O Senado brasileiro está escondendo informações da sociedade. E não é qualquer informação. É informação que envolve a esposa de um dos ministros mais poderosos do país. E aí eu te pergunto, olhando no fundo do seu olho, por que o presidente do Senado está protegendo a esposa de Alexandre de Moraes? Por que o Senado está se recusando a entregar dados que são, por lei, de interesse público? O que exatamente eles têm tanto medo que a imprensa descubra? Hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar como o Senado está bloqueando uma investigação da imprensa. Como isso envolve 130 milhões de reais. E por que a oposição decidiu partir para cima com força total. E já te aviso, o que você vai ver aqui não é normal. Não é comum. E não pode passar despercebido. Então fica comigo até o final, porque isso aqui é grave. Vamos começar com a matéria da jornalista Malu Gaspar, publicada no jornal O Globo. A manchete é clara, direta e assustadora. Senado se recusa a informar registros de entrada da mulher de Alexandre de Moraes. E aí muita gente pergunta: mas qual é a relevância disso? Toda. Absolutamente toda. Deixa eu te explicar. A esposa do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, firmou em janeiro de 2024 um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master, ligado ao empresário Daniel Vorcaro. Esse contrato previa a atuação do escritório dela em vários órgãos da República, inclusive no Congresso Nacional, para acompanhamento de projetos de lei de interesse do banco. Ou seja, estava previsto trabalho dentro do Legislativo. Diante disso, a imprensa fez uma pergunta simples, objetiva e legítima ao Senado. Quantas vezes essa advogada entrou no Senado para trabalhar nesse contrato? Em que datas? Com quais registros? E sabe qual foi a resposta do Senado? Nenhuma. O Senado simplesmente se recusou a informar. E isso, meus amigos, é onde tudo começa a ficar estranho. Porque até agora, a família Moraes não conseguiu comprovar praticamente nenhum serviço efetivo prestado pelo escritório da esposa do ministro que justifique essa cifra absurda de 130 milhões de reais. A própria imprensa mostrou que, em diversos órgãos públicos, onde o contrato previa atuação, não houve atuação nenhuma. Nenhuma reunião. Nenhum parecer público. Nenhum registro concreto. E aí surge a pergunta que ninguém quer calar. Se não houve trabalho comprovado, por que houve pagamento? Porque, sejamos honestos, isso não é doação. Isso não é caridade. Banco nenhum sai distribuindo 130 milhões de reais por amor ao próximo. Se houve pagamento sem causa, sem serviço prestado, sem justificativa técnica, a hipótese que surge é uma só: pagamento ilícito. E é exatamente por isso que a imprensa quer saber se essa advogada realmente circulou no Senado. E é exatamente por isso que o Senado está escondendo essa informação. Agora entra a pergunta-chave. Por que Davi Alcolumbre está protegendo a esposa de Alexandre de Moraes? A resposta mais provável é simples e explosiva. Porque talvez não exista nenhum registro dela entrando no Senado para trabalhar em favor do Banco Master. E divulgar isso desmontaria toda a narrativa. Além disso, Alcolumbre não quer comprar briga com Alexandre de Moraes. Não quer se indispor com o ministro do STF que concentra poder como poucos. Só que ele não contava com uma coisa. A oposição resolveu reagir. E resolveu reagir com a faca nos dentes. O senador Eduardo Girão, do Partido Novo, apresentou na CPI do crime organizado um requerimento pedindo a quebra do sigilo bancário e fiscal da esposa de Alexandre de Moraes. E atenção aqui, porque isso é muito importante. Isso não passa pelo STF. Quem decide são os próprios senadores da CPI. A reportagem saiu no portal Terra e diz o seguinte: o pedido abrange o período de janeiro de 2024 a janeiro de 2026. Inclui movimentações bancárias, dados fiscais, investimentos, registros na Receita Federal, Banco Central e no COAF, o órgão que monitora indícios de lavagem de dinheiro. Ou seja,
Se esse requerimento for aprovado, o sigilo cai. E aí a esposa do ministro teria que recorrer ao próprio Supremo Tribunal Federal. Imagina a cena. Ela entrando com uma ação. O processo caindo no STF. E o marido sendo, direta ou indiretamente, parte interessada. É surreal. É constrangedor. É o retrato do Brasil que a gente vive. A gente ri. Mas é para não chorar. Porque cada avanço, mesmo pequeno, precisa ser comemorado. A imprensa avançou. Agora o Senado, pela oposição, também avança. E isso mostra que ainda existe resistência. Ainda existe gente disposta a enfrentar o sistema. E agora eu quero saber de você. Você acha que a esposa do ministro vai recorrer ao próprio STF? Você acredita que essas investigações vão finalmente revelar o que está por trás desses 130 milhões de reais? Você está satisfeito em ver a imprensa e o Senado começando a reagir? Deixa sua opinião nos comentários, porque ela é importante. E se você chegou até aqui, eu só posso te agradecer. Seu like, sua inscrição e seu comentário fazem essa mensagem chegar mais longe. A luta é por justiça, por liberdade e por um Brasil onde ninguém esteja acima da lei. A gente segue.